Olá, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem? Estamos nós aqui reunidos para a nossa quinta aula. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho o nosso material lá na roda de aprendizagem, tá? É importante, é muito importante. Não adianta só você assistir essa nossa aula, você precisa acompanhar o material. Eles complementam a informação. A lógica que a gente pede que vocês façam é o seguinte: primeiro leiam o capítulo da apostila, façam as anotações, depois leiam os slides, né, da videoaula gravada, aí, por último, vocês vêm para a videoaula propriamente dita. Nessa sequência, fica mais fácil de você entender como está sendo feitas as explicações e a disciplina fica mais fácil, o conteúdo fica mais fácil para você entender. Tá joia? Então, vou compartilhar com vocês a nossa tela, onde nós vamos estar discutindo aqui a nossa aula, né? E nós vamos começar, ok? E nessa nossa quinta aula, nós vamos discutir uma coisa importante. Observe que a gente está discutindo a história, né, da administração como um todo, até chegar na gestão pública, no que você tem hoje. Tá? Hoje nós vamos discutir sobre o modelo patrimonial da administração pública. Esse modelo não foi tão interessante, entendeu? Não foi tão interessante, embora que ele repercute até hoje. Então, o que a gente vai ver? A gente vai procurar deixar fácil para que haja compreensão por parte de vocês de forma mais expandida. O que foi esse modelo patrimonial? E esse modelo com foco no nosso país, no Brasil. A gente vai discutir sobre conceitos, concepções teóricas, abordagem características. A gente pretende que, ao final, que você possa entender essa apresentação e análise dessa herança do patrimonialismo e como ela está apresentada até hoje no nosso país. Okay? Então, o que nós temos? Quando a gente começa a discutir a questão de conceitos e concepções teóricas, a gente vê que esse modelo patrimonial, na verdade, ele é caracterizado pela estrutura de poder. Vão ouvindo e procure se aproximar de hoje. Veja se tem alguma coisa que ainda está presente. Primeiro, com a estrutura de poder, na qual essa autoridade ela é concentrada na mão de um líder. Tá? E ele é absoluto. No caso aí seria um rei, um chefe, um gestor público, e que ele detém um controle absoluto sobre o Estado, né, o recurso do Estado. Então, esse tipo de administração ela vai se basear assim, de uma forma muito forte, em relações de lealdade pessoal e hierarquia. Entendeu? A gente entende um pouco, a gente enxerga um pouco da burocracia já existente nesse tipo de concepção, né? Então, a obediência aos valores e tradições que são estabelecidas é fundamental para poder manter essa coesão social. Isso na visão deles. Então, o que a gente tem? Observa que nesse desenho que está ao lado, isso aí representa muito o que é esse patrimonialismo. Está vendo? Então, as pessoas da coroa. Então, foi justamente com a chegada da família real portuguesa em 1808 que marcou o início desse patrimonialismo aqui no nosso país. E a gente sabe que eles vieram para cá, para o Brasil, mas que eles estavam fugidos, né? Eles estavam fugidos de Portugal, porque a França estava indo muito forte naquela busca, né, por apropriações de terra e tudo mais. Então, eles fugiram para poder vir para cá e se esconder aqui, que eles entenderam que seria uma parte deles aqui, o Brasil, né, que eles tinham descoberto. Então, durante esse período, as estruturas que faziam parte desse poder estavam profundamente enraizadas. De quê? Nepotismo. Você conhece a palavra, né? Se discute muito hoje nepotismo aqui no Brasil. Que favorece quem? Amigos e aliados, em detrimento do interesse público. Para eles não interessa o público, interessa o que eles querem.
entendeu? Então, essa lógica é a troca de favores pessoais, justamente que permeava todas as esferas da administração pública. E termina fazendo o quê? Como diz o texto, ele mina a eficiência, mina a transparência das instituições. Porque não é feito pela qualidade, é feito por quem pode. Então, se a gente for discutir essa questão patrimonialista, vem disso aí. Eles podem, e eles ficam fazendo as trocas. Então, veja bem, esse modelo patrimonial, a disfunção, e a gente vai agora ver o modelo patrimonial e a disfunção da burocracia. Se discute muito sobre burocracia, falam mal pra caramba, mas ela é muito necessária. Mas a disfunção dela é o que acaba com esse tipo de escola, né? Que a burocracia é uma escola burocrática. Então, o Raimundo Faoro, ele, na obra dele, Os Donos do Poder, esse livrinho aqui, ele destaca a burocracia como sendo um elemento-chave do modelo patrimonial. Eu lembro que a gente falou aqui um pouquinho antes, que a gente fala sobre a questão da hierarquia. Pois é. Nesse contexto, a burocracia não se refere à estrutura organizacional propriamente dita, à eficiência e à racionalidade dela, mas sim na apropriação de cargos públicos para um interesse pessoal, onde o acesso ao recurso do Estado era muitas vezes utilizado em benefício próprio. Tão somente isso, entendeu? E continua fazendo a tua análise para ver se a gente ainda tem alguma coisa similar nos dias atuais. Então, essa ausência de controle e essa personalização dos cargos públicos, né, ele termina sendo os traços, assim, são características que distinguem esse modelo e que, por sua vez, ele termina perpetuando a corrupção. E se perpetua a corrupção, dificulta a implementação de políticas públicas eficazes. Em prol do quê? Do bem comum. Quando a gente trata de corrupção, que nós sabemos muito bem o que é corrupção aqui no Brasil, vamos falar do nosso país, entendeu? A gente sabe o seguinte, quanto maior a corrupção, menos organização eles querem. Então, o patrimonialismo, ele termina caracterizando uma forma arcaica e ineficiente de administração pública. Ele termina vindo constatar com os modelos de teorias e práticas da gestão governamental, que é o que a gente utiliza hoje, é o que está em voga hoje. Mas ele busca o quê? A transparência, accountability e eficiência na prestação de serviço. Isso a gente fala de governança pública, não é a situação do patrimonialismo. Então, veja bem, o que a gente pode discutir sobre os requisitos do patrimonialismo? Dá uma olhadinha nesse desenho que está do lado. As próximas eleições de Cabresto, né, que fala. Então, no Brasil contemporâneo, a gente vê que os resquícios desse modelo de administração patrimonialista ainda são observáveis em diversos aspectos, na vida política e administrativa. Você concorda ou discorda? A gente tem ou não ainda esse patrimonialismo aqui dentro do nosso país? Esse requisito se manifesta em práticas que terminam remontando a lógica do favorecimento pessoal, a falta de transparência e dificuldades na separação entre o interesse público e privado. Eles não conseguem... quem está à frente das gestões, eles fazem do jeito que eles querem. Entendeu? Aí diz assim, vamos ouvir a sociedade. Tá? Vamos ouvir até um certo ponto, até enquanto combinar com os interesses deles. A partir do momento que não combinar mais, eles não ouvem mais. Esse é um resquício ainda do patrimonialismo. Entendeu? Então, vamos lá. Um exemplo bem notório desse requisito que ainda tem hoje. Observa nesse cartoon que está aí do lado, desse desenho. O pessoal tudo gritando fora corrupção, fora. E o cara que está com a placa, que também estava gritando fora corrupção, estacionou no lugar errado, a plaquinha, proibido de estacionar. A policial vem, aplica a multa nele, ele fala, o que é que ele fala? Quanto o senhor quer para esquecer essa multa? Então, a questão da corrupção não está somente nas altas rodas. Não, começa no meio, no seio da sociedade. Quantas pessoas estão vendo que existe uma fila e ela dá uma de um sem braço e passa aqui na frente? Não é verdade? Quantas pessoas estacionam nos ambientes, nas vagas para deficiente, para cadeirantes, né? Para idosos?
E está lá escrito, tem que apresentar o cartão. A pessoa não apresenta. Sabe por quê? Porque ele sabe que muito dificilmente alguém vai passar por ali e verificar se o carro está estacionado no lugar errado e guinchar ele. Ou chamar o dono para poder provar que ele tem direito àquela vaga. É desse jeito. Então, veja bem, a própria estrutura do clientelismo político, ainda presente em algumas regiões do nosso país. Político que se utiliza de suas posições para estabelecer o laço de favorecimento. Sabe aquele... Não, pode deixar comigo, vote de mim que o resto a gente cuida. E quantas pessoas terminam votando em determinados políticos porque está tentando arrumar alguma coisa para ele ou para a família dele? Ou manter alguém da família que não é um concursado, é uma pessoa contratada que está lá no cargo. Entendeu? Essas trocas. Então, esses grupos específicos que ele termina fazendo essas trocas, também de apoio eleitoral, e outras vantagens que terminam se configurando aqui, um cenário reminiscente do patrimonialismo. Esses vínculos muitas vezes resultam em quê? Em políticas públicas direcionadas a grupos específicos, em detrimento do bem coletivo. Não é verdade? Faz uma análise. A gente nem precisa estar estudando isso aqui. É você abrir os olhos e prestar atenção em tudo que está rolando no nosso país e no mundo, que não é só aqui que acontece isso. Então, veja bem, quando a gente trata da questão da corrupção, que é um outro resquício do patrimonialismo, essa persistência da corrupção parece uma doença, parece um câncer na sociedade, sabe? E ela se espalha por diferentes esferas da administração pública. Casos de desvio de verba, nepotismo, uso de cargos públicos por benefício pessoal continuam sendo problemas recorrentes. Eu estou mentindo? Você enxerga isso no município onde você está? Você vê isso acontecendo? Você vê... A gente hoje em dia até discute os telejornais que estão tão direcionados, eles estão recebendo, por isso aqui, ó, mãozinha apertando por cima e o dinheirinho passando por baixo aqui nessa gravura que tem do lado. Então, eles apresentam, como eles estão recebendo bem, eles apresentam o que foi interessante para quem está pagando. Está entendendo? Mas a prevalência do esquema de corrupção revela o quê? A persistência de práticas que priorizam o interesse individual, não coletivo. Então, veja bem, qual é o legado do patrimonialismo na burocracia estatal brasileira? O obstáculo para a eficiência na prestação de serviços públicos. Olha essa gravura do lado. Duas pessoas trabalhando, mas a burocracia, em termos de documentos, tá? É tão grande que um fala para o outro. Quando desburocratizarmos este departamento, quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Alencar. Aí o outro responde, com toda certeza, Almeida. Ou seja, é tanta burocracia que eles nem se enxergam, é só documento. Então, a burocracia excessiva e pouco eficiente em alguns setores estatais também pode ser vista como um vestígio do patrimonialismo. Ou seja, eu entrego dificuldade para vender facilidade. Eu crio burocracias para depois a pessoa ter que pagar por baixo do pano um resultado. Ou seja, eu crio dificuldades para vender facilidades, que isso é uma das disfunções da burocracia. A burocracia não é isso. Isso é uma disfunção. Tá? Então, quando a máquina pública ela é engessada por procedimento burocrático, termina dificultando a prestação de serviços ágeis e eficazes. Isso reflete na perpetuação da estrutura administrativa que prioriza a manutenção do poder em detrimento da eficiência. Ou seja, mais uma vez, a mesma coisa se repetindo durante todos esses anos. Entendeu? Então, veja bem, essa transformação é necessária para a superação do patrimonialismo. O que é que a gente precisa? Embora o país tenha avançado em várias áreas, o nosso país, o mundo também, esse resquício do modelo patrimonialista ainda representa um desafio muito grande para que a gente possa corrigir. Então, a consolidação da administração pública verdadeiramente transparente, eficiente, orientada para o interesse coletivo, são coisas necessárias para que a gente quebre essas correntes, como vocês podem ver na figura, que continuam amarrando nós ao passado. Gente, 1808, 2024, a gente ainda continua com muita similaridade por causa dessa situação do patrimonialismo.
Então, a superação dessa prática não requer apenas mudanças institucionais, mas também a transformação cultural e sociais profundas. Ou seja, você, eu, nós é que precisamos entender, estudar, melhorar a nossa propriedades cognitivas, nossa inteligência, para poder a gente votar certo, para poder saber cobrar de quem votou e, antes de votar, estudar a história daquele político que está querendo nosso voto. Entendeu? Vamos tirar da nossa sociedade essa doença. E você, como futuro gestor público, mais do que outro qualquer, precisa estar atento a isso. Tá bom? Então, veja bem, o que a gente pode entender de tudo isso é que nós podemos fazer a diferença. Como eu falei, eu, você, nós. Então, vamos nessa batalha? Vamos continuar estudando? É por isso que o trabalho de vocês é grande. Questão da pesquisa bibliográfica, estudar, entender tudo que está acontecendo, como é que foi construída essa gestão pública e agora você vai se tornar o profissional dela. Joia? Bom, por aqui nós ficamos e eu aguardo vocês na próxima aula com entusiasmo. Joia? Então, até a próxima, pessoal.